Vamos continuar com a leitura do livro do Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Nós ainda estamos no capítulo 1, porque o propósito é ler e interpretar à luz da saúde quântica integrativa. Meu nome é Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa, estudiosa da neurociência, da física quântica, especialista em sistema nervoso autônomo, principalmente no uso da ativação do nervo vago. Então, essa leitura do poder do subconsciente é justamente para que a gente possa aprofundar como as memórias de traumas, como nós somos programados desde a nossa ancestralidade e como a gente também pode reprogramar o nosso corpo e a nossa vida, porque o subconsciente, a sede dele é justamente o sistema nervoso autônomo. Então, nós paramos aqui na página 25, no primeiro capítulo ainda, O Tesouro que Há em Você. Cada capítulo deste livro dá um exemplo concreto e específico de como aplicar as leis da mente. Aprendendo a usar essas técnicas, você terá riqueza ao invés de pobreza, sabedoria em vez de superstição e ignorância, paz em vez de conflito, sucesso e não fracasso, alegria no lugar de tristeza, luz afugentando trevas, harmonia e jamais discórdia, fé e confiança substituindo o medo. Poderia haver um conjunto mais maravilhoso de bênçãos do que esse? Portanto, é isso. Não tem como a gente mudar a nossa realidade de vida ou a nossa realidade de saúde, se a gente não tiver a, o conhecimento de que existe esse tesouro dentro de nós, que é o nosso subconsciente, a nossa mente subconsciente ou inconsciente para outros autores. A maior parte dos grandes cientistas, pintores, poetas, cantores, escritores e inventores compreendeu perfeitamente o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, o que lhes deu poder para atingir as suas metas. E as metas, o propósito, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente decide, se a gente não tem o poder que está dentro de nós, se a gente não controla o nosso subconsciente, se a gente não alimenta o nosso subconsciente com essas sementes positivas, se a gente não reprograma a nossa mente subconsciente através do nosso corpo, porque a mente subconsciente, as nossas emoções, traumas vividos, tudo aquilo que a gente traz, está no corpo, porque o corpo, ele é o HD externo das nossas emoções. Portanto, as práticas que vão via corpo, mesmo que a gente não toque, mas principalmente quando a gente toca, elas são, além de práticas, são reprogramações que nós estamos fazendo naquelas emoções que estão ali estocadas. E principalmente a gente com essas práticas estimula o nervo vago, que é o principal condutor, esse fio invisível, né, para muitas pessoas que nem sabem que o nervo vago existe, entre o cérebro e o corpo, entre a mente consciente e a mente subconsciente, que é representada pelo corpo. Certa vez, Enrico Caruso, grande tenor de ópera, teve um ataque de nervosismo por medo de entrar em cena. Espasmos causados pela ansiedade intensa contraíram-lhe os músculos da garganta. Vou explicar aqui para você que está me assistindo melhor ainda. Quando a gente está com o superativação do sistema nervoso simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, esse sistema automático que nos governa, que está responsável pelo nosso batimento cardíaco, nossa respiração, sono, a digestão, tudo aquilo que a gente não tem um controle direto, mas que é influenciado pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções,
que é influenciado pela mente subconsciente, então o nervo vago ele fica hipoativado ou inativado. E um dos lugares por onde o nervo vago passa é justamente pela faringe e pela laringe. E aqui o exemplo que foi dado no livro foi justamente que esse tenor, ele teve espasmo, que é contração, né, muscular, intenso por conta da ansiedade. Um estado de ansiedade faz com que nossos músculos do nosso corpo inteiro se contraiam. Só estou falando em relação aos músculos aqui, mas traz muitos malefícios para a nossa saúde, né? Então, as cordas vocais ficaram paralisadas, inúteis. Tanto que, para a gente estimular o nervo vago, um dos exercícios é justamente a gente fazer sons vocais como 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 cantar, também é uma forma da gente estar estimulando o nervo vago por conta da vibração das cordas vocais, que é por onde o nervo vago passa, tanto de um lado quanto do outro. Então, nos bastidores, o tenor, já vestido para entrar em cena, ele suava intensamente. É um sinal de simpaticotonia. Quem aí de você conhece alguém, ou até mesmo tem também mãos e pés suados? Então, isso a gente chama de desidrose, palmar ou plantar. Quando você toca na mão de alguém e vê que aquela pessoa tem essa sintomatologia, você já sabe que aquela pessoa vive o tempo inteiro em estado de luta ou fuga, de sobrevivência. Ou que ela está passando por algum momento estressante na vida dela. Eu tenho até um caso para contar, que a minha filha maior, ela teve quando ela tinha uns 5 anos, ela teve um probleminha na escola com a professora e aquilo ali ficou registrado como um trauma no corpo dela. Ela não queria mais voltar para a escola. Quando falava da escola, ela começava a ficar com a mão suada. Isso é um exemplo clássico de como o trauma desregula aquela sensação de segurança do corpo. E quem traz essa sensação de segurança novamente para o corpo é o nervo vago, é o sistema nervoso autônomo através do nervo vago parasimpático, que está relacionado com a mente subconsciente. Então, ele suava intensamente, estava preocupado, pois logo devia entrar no palco e cantar para uma ansiosa plateia de milhares de pessoas. Ele, se tremendo, disse: "Eu não posso cantar, todos vão rir de mim, minha carreira acabou." Virou-se então para voltar ao camarim e de repente, porém, ele parou e gritou: "O pequeno eu está tentando estrangular o grande eu interior." Virou-se para o palco e bradou: "Vá embora daqui", dirigindo-se ao pequeno eu. "O grande eu quer cantar por meu intermédio." Por grande eu, Caruso, ele entendia o poder e a sabedoria ilimitados da mente subconsciente. Ele começou a gritar: vai embora, o grande eu vai cantar." A mente subconsciente respondeu, liberando as forças vitais nele existentes. Ao ouvir o sinal do ponto, entrou no palco e cantou de forma gloriosa e majestosa. A plateia ficou extasiada. Então, pelo que você já aprendeu, você pode perceber que Caruso ele compreendia os dois níveis da mente, a consciente, que é a mente racional, e o nível subconsciente, que é o irracional, que é justamente essa parte que nós falamos aqui do sistema nervoso autônomo. A mente subconsciente, ela é reativa, reage à natureza dos seus pensamentos. Quando a mente consciente, que é o pequeno eu de Caruso, está cheia de medo, de preocupação, de ansiedade, são liberadas as emoções negativas que elas criam na mente subconsciente, que é o grande eu. Por isso que a gente manter vigilante com relação aos nossos pensamentos é crucial para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos uma evolução em todos os pilares da nossa vida, para que a gente mantenha a nossa homeostase, nosso equilíbrio interno.
Porque quando você entra num pensamento negativo, aquilo ali gera um looping no seu corpo. O pensamento estimula a emoção, aí a emoção estimula o pensamento e aquilo ali não tem fim nunca. E você vai se retroalimentando o tempo inteiro. Quando o pensamento é positivo, maravilha. Agora, quando é negativo, a cascata de acontecimentos decorrentes disso aí vai gerar um desequilíbrio no seu sistema nervoso autônomo, um desequilíbrio na sua saúde e na sua vida. Então, essa, essas emoções negativas criadas pelo pensamento, né, da mente consciente na mente subconsciente, criando as emoções, inundam a mente consciente com crises de pânico, maus pressentimentos e desespero. Se isso lhe acontecer, siga o exemplo de Caruso. Você pode falar em termos afirmativos e com profundo senso de autoridade as emoções irracionais geradas na mente mais profunda, como se fosse uma hipnose. Você pode dizer: fique parada. Você tem que ordenar. É a mesma coisa que nós devemos fazer quando nós fazemos meditação. No início, quando eu comecei a fazer meditação, há 3 anos atrás, meu corpo ele não conseguia ficar parado. Para você ter ideia, eu começava, fechava os olhos, porque a gente tem que fechar os olhos para se desligar do mundo externo. Eu começava a sentir picadinhas de inseto, eu começava a me coçar, eu começava a sentir dor no corpo, eu começava a sentir calor ou então frio. Era uma infinidade de informações sensoriais, porque o corpo ele não estava adestrado, ele estava querendo fugir da quietude. Ele está acostumado, na verdade, no estresse. Ele está acostumado a ficar divagando, olhando só para fora. E a gente tem que ter um minuto, um tempo durante o nosso dia para a gente se aquietar, para a gente se interiorizar, para a gente ter contato com essa mente subconsciente, que é a mente criadora, que é o útero das nossas emoções. Então, você vai dizer: fique parada, fique quieta, eu estou no controle, você tem que me obedecer. Você está sujeita a meu comando e não pode intrometer-se onde não é o seu lugar. Você ficará fascinado ao ver o que acontece quando você fala com autoridade e convicção a manifestação irracional de seu eu mais profundo. Então, nesse caso que ele ficou com medo, ele mandou a ordem para o pequeno eu dele, dizendo que o grande eu dele ia cantar. Então, ele não se submeteu, ele cortou o looping, né? Não se submeteu ao medo, porque se ele fosse dar razão ao pequeno eu dele, ele não iria cantar naquele dia. Então essa é a dica que Joseph Murphy ensina para nós, para que nós possamos dizer, ordenar a nossa mente subconsciente aquilo que ela deve fazer. E aí você vai ver que quando você fala com autoridade e convicção ao seu eu mais profundo, a sua mente se encherá de harmonia e de paz. O subconsciente, ele está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo porque ele é chamado de subconsciente ou subjetivo. Está abaixo do consciente. Então ele recebe ordens do consciente. Por isso que, falando em termos de saúde integrativa, é o hipotálamo que é o comandante do sistema nervoso autônomo. Ou seja, ele comanda, ele está lá na mente consciente, é ligado ao córtex pré-frontal, ao pensamento, à razão. Diferenças notáveis e modos de operação. A mente consciente é como o navegador ou o capitão da ponte de comando de um navio. Preste bem atenção. Ele dirige o navio. Quem é que dirige o navio? É o capitão.
E quem é o capitão? É a mente consciente. Envia ordens aos homens na casa de máquinas. Eles, por sua vez, controlam as caldeiras, instrumentos, medidores e assim por diante. Os que trabalham na casa de máquinas não sabem para onde estão indo. Seguem ordens. Iriam de encontro a rochedos se o homem na ponte de comando, que é o capitão, desse instruções incompletas ou erradas, baseadas em leituras da bússola, sextante e outros instrumentos. O pessoal das caldeiras obedece porque ele está no comando. Uma vez que pensa que ele sabe o que está fazendo, a tripulação não questiona o comandante, simplesmente cumpre as suas ordens. Aqui está fazendo justamente uma analogia entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela faz o que a mente consciente manda, ela cumpre as ordens. Então, você só vai se direcionar para um determinado objetivo se você tem o comando da sua mente consciente. Você não pode se deixar levar pelas emoções, porque a maior parte das vezes as emoções são emoções que te derrotam. Então, o comandante é o senhor do navio e as suas decisões são executadas. Da mesma maneira, a mente consciente é o comandante e senhor do navio, do seu corpo, do ambiente em que você vive, de todos os assuntos que lhe interessam. A mente subconsciente, ela cumpre as ordens recebidas, baseadas no que a mente consciente acredita ser a verdade e aceita como verdade. Não questiona as ordens nem a base em que elas se apoiam. Então aí, tipo, se você tem uma percepção errônea dos fatos, a sua mente subconsciente vai executar de acordo com aquela percepção. E essa percepção é o hábito que você tem durante toda a sua vida de como você enxergava tudo ao seu redor. Se repetidamente dizemos a nós mesmos, não tenho condições para fazer isso, a mente consciente pega-nos na palavra. Por isso que palavra é poder. Se você todo dia reclama sobre um determinado aspecto, se você todo dia se maldiz, se você todo dia fala palavras que te deixam com baixa autoestima, aquilo ali é um comando. Então, a mente consciente, ela providencia para que você não chegue à posição de poder adquirir o que você quer. Enquanto você continuar a dizer, não tenho dinheiro para comprar aquele carro, tirar aquelas férias, morar naquela casa, pode ter certeza de que a mente subconsciente vai seguir as suas ordens. Então, veja o poder que nós temos dentro de nós. Veja como o pensamento e a palavra, porque a palavra é o pensamento expresso, tem poder na nossa vida, na nossa saúde. Por isso que existe a ciência da neuroplasticidade. Se a gente repete uma coisa boa, aquela repetição ela vai moldar a nossa vida. Você deixará de obter de todas essas coisas e acreditará que isso é produto das circunstâncias. Não lhe ocorrerá que você mesmo criou as circunstâncias com pensamentos negativos de privação. Então, por isso que também um excelente exercício é a gente escrever. Escrever, ler, repetindo várias vezes por dia, principalmente logo quando acorda e quando vai dormir, e além de repetir, sentir como sendo realidade, porque aí eu já estou falando a respeito da junção com a física quântica, porque é o sentimento, é a emoção que vai magnetizar aquilo para você.
No Natal passado, uma moça chamada Nina, estudante da University of Southern California, foi a uma área de compras exclusiva granfina de Beverly Hills. Na mente, só expectativas agradáveis. Ia passar as férias em Buffalo, Nova York, em companhia da família. Passando por uma vitrine, uma bela bolsa a tiracolo de couro espanhol lhe despertou a atenção. Examinou-a, cheia de desejo. Em seguida, notou a etiqueta de preço e engoliu em seco. Estava prestes a dizer a si mesma: eu não posso comprar uma bolsa tão cara. Nesse momento, porém, lembrou-se de uma coisa que me ouvira dizer em uma das minhas palestras: jamais termine uma declaração negativa. Inverta-a imediatamente e maravilhas acontecerão em sua vida. Olhando pelo vidro, ela disse a si mesma: essa bolsa é minha, está à venda, eu a aceito mentalmente e meu subconsciente vai dar um jeito para que ela seja minha. Mais tarde, naquele dia, Nina encontrou o noivo em um jantar de despedida. Ele chegou trazendo sob o braço um pacote elegantemente embrulhado. Prendendo a respiração, ela o abriu. Ali estava a mesma bolsa de couro, a tiracolo, que ela vira e identificara como sua aquela manhã. Ela preenchera a mente com um pensamento de expectativa realizada. Em seguida, passou a questão à mente mais profunda, que tem o poder de realizar. Mais tarde, contou-me ela: eu não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, e agora ela é minha. Aprendi onde arranjar dinheiro e todas as coisas que desejo, e é no tesouro da eternidade que existe em mim. Portanto, gente, terminamos hoje mais uma leitura desse livro super maravilhoso, importante, que é O Poder do Subconsciente. E eu espero que você que tenha assistido tenha entendido e que eu tenha sido contribuição com esse trecho que foi lido e interpretado para que você possa melhorar a sua vida, assim como eu venho melhorando a minha. Um grande abraço e até a próxima, ainda para finalizarmos esse capítulo 1. Falta só mais 3 páginas, mas antes, devagar, bem entendido, bem explicado, do que com pressa e a gente ficar na superficialidade. Até a próxima.